Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, vamos para mais uma, né? Hoje, terça-feira, dia 16. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Até aqui nós temos suportado, então vamos para mais uma. E vamos, força na peruca que vai dar tudo certo, viu, gente? Bora? Bom, ainda falando sobre a organização dos países, né? Eu falei sobre as nações que não tinham um Estado, né? Citei os curdos. Falei também sobre várias nações num único Estado que tem gerado conflitos, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. É a vez da gente falar um pouquinho sobre o Estado-nação, né? Como é isso, como foi criado, como surgiu. Bom, o Estado-nação é o quê? É o produto de vários processos históricos. Ou seja, é algo que vem sendo construído ao longo da história de um povo, ao longo da história de uma nação, certo? Então, e esse processo histórico, ele resulta em quê? Na geração de uma organização política e de uma organização jurídica, certo? Então, os Estados nacionais, que vêm de vários processos históricos, resultando em quê? Em uma organização política e uma organização jurídica. O que é essa organização política? Quando falamos dessa organização política, de que estamos falando? A que estamos nos referindo? Bom, uma organização política, qual é o propósito dessa organização política? É criar um governo que tenha poder sobre a sociedade e que administre o Estado. Então, essa é a função da organização política, criar um governo que controle, né, que tenha o poder sobre toda uma sociedade e que administre o Estado, certo? Alguém, um grupo de pessoas, várias pessoas, com o poder de administrar e governar uma nação. Já a organização jurídica é o quê? É o conjunto de normas, não são as leis, são as regras, que permite que esse Estado, exerça suas funções, as funções que a eles são atribuídas, que eles cumpram com a obrigação a eles atribuída. Então, um Estado vem de vários processos históricos, formando uma organização política e uma organização jurídica. Capítulo anterior, a gente estudou muito, falamos muito sobre esta nova ordem mundial, né, que é multipolar, político e econômica, unipolar, militarmente falando, certo? Então, só que nessa nova ordem tem prevalecido uma característica não muito boa, que são o quê? Os conflitos étnicos, ou seja, conflito de etnias, conflito entre povos de diferentes etnias. Por que tem acontecido esses conflitos, gente? O que será que tem acontecido para estar tendo tanto conflito entre etnias, entre povos diferentes, povos de religião diferente, povos de linguagens diferentes, povos de costumes diferentes? O que está acontecendo para que esteja havendo tantos conflitos? Tá certo, conflito entre povos é uma coisa histórica, vem ao longo da história da humanidade. Mas nos últimos anos, esses conflitos eles têm se tornado muito forte, muito presente na sociedade atual. Aqui diz o seguinte, quando se fala em conflito étnico, nesse caso, estamos falando basicamente em uma perseguição às minorias. Quem são essas minorias, gente? Essas minorias são povos
que representa apenas uma pequena parte, né, e que se considera diferente do grupo dominante, seja em aspectos religiosos, políticos, culturais, militares, são considerados diferentes. Então, essas minorias, elas têm sofrido, com a questão desses conflitos. A maior parte dessas minorias, elas vêm de quê? De refugiados. Já falei sobre os refugiados. Quem são esses refugiados? Gente, os refugiados são povos que atravessam fronteira para outros países, geralmente fugindo de guerra, de massacres de guerra, de intolerância religiosa, de intolerância cultural, uma série de coisas que levam à morte desses povos, eles acabam fugindo, mas não encontram nos outros lugares realmente um apoio, eles acabam sendo sufocados por a chamada classe dominante, certo? Então, são caracterizados como minorias. A maior parte dessas minorias, elas vêm do Afeganistão, elas vêm da Palestina, vêm da Síria. Então são povos que estão fugindo da morte, estão fugindo da fome, estão fugindo da dor, certo? Então existe no mundo cerca de 56 milhões de povos refugiados, de pessoas que saíram dos seus países para buscar um lugar para ficar. No entanto, encontrar um lugar para ficar pacificamente tem sido muito difícil. Quer dizer, os motivos são vários, que a gente não vai enumerar eles agora, porque temos muito assunto para frente ainda, para depois falarmos dos conflitos étnicos propriamente dito. E ainda sobre o poder do Estado-nação, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder propriamente dito dos Estados nacionais. São muitos os fatores, gente, que diferenciam uma nação de outra, um país de outro. Exemplo, a qualidade de vida, a quantidade de habitantes, a capacidade de produzir riqueza em relação aos demais países, fazem com que haja uma diferença entre essas nações, entre estes estados ou esses países, como queira chamar. Então, a quantidade populacional, a capacidade de gerar riqueza, a qualidade de vida, por exemplo, nível de alfabetização, saúde e a expectativa de vida, tudo isso faz com que são fatores que diferenciam um país do outro, uma nação da outra. Que diz assim, essas diferenças levam esses estados a terem um nível de poderes distintos, ou seja, diferenciado, certo? Depende de quê? Das diferentes meios de produção, bens e serviço, mercado consumidor, ou seja, a quantidade de pessoas com condições financeiras para comprar, para abastecer o lucro dos empresários, o nível tecnológico de um país, as questões militares, quantidade de soldados, armas, tecnologia bélica, certo? Quem tem as maiores tecnologias, então, consequentemente, tem o maior mercado de produção, tem o maior mercado de consumidor. Então, consequentemente, esse país ele tem poder sobre os demais países. Então, além disso, ainda tem, sabe o quê? A questão do poder desses países sobre outras nações, a influência desses países em outros países. Então, tudo isso faz a diferença no controle do poder entre nações. Então, quando a gente fala nesse poder de um país, dessa influência de um país com o outro, nós estamos nos referindo basicamente no que acontece hoje em dia, que é o quê? A distribuição das multinacionais pelos países. Então, nós estamos nos referindo o quê? As empresas multinacionais. Nós estamos falando
dessas grandes corporações que estão espalhadas por todo o mundo, principalmente em países pobres que acabam precisando receber essas empresas para que eles possam sustentar o país. Vejam aqui. As multinacionais são grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas e organizam a produção, a comercialização de seus produtos em diversos países, ou seja, elas estão espalhadas por vários países, certo? Só que, para que um país receba uma multinacional, ele tem que conceder privilégios a essa multinacional. Eles simplesmente não vão chegar e do nada e instalar a sua empresa num país subdesenvolvido, num país pobre. Certamente eles querem algo em troca. Então vamos ver o que diz. O objetivo é o quê? Produzir mais em custos baixos e ter um lucro muito alto. Significa o quê? Eles querem produzir bastante, gastar pouco na produção e lucrar muito após essa produção. Então, para que esses países mais pobres recebam uma multinacional, por exemplo, uma empresa de montagem de carro, de automóveis ou de computador, de alguma coisa desse tipo. Então, o que é necessário? É necessário que o país ofereça privilégios. Às vezes, o local para construir, uma lei ambiental falha, mão de obra barata, matéria-prima em abundância, impostos baixos ou às vezes até a isenção total desses impostos, como uma forma de quê? De garantir que essa empresa venha para o seu país e gere emprego. Em contrapartida, essa empresa leva a sua empresa para uma filial para um país mais pobre